Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office. Neste programa, eu converso com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas São Muitas e presidente da CPI da CEMIG. Vamos falar sobre as perspectivas de trabalho do colegiado instalado na Assembleia para apurar supostas irregularidades na contratação de serviços e na alienação de ativos pela estatal. Acompanhe. Deputado Cássio Soares, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Satisfação é toda minha, Marco, todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer poder participar com vocês. Deputado, a CPI da CEMIG, presidida pelo senhor, foi instalada no fim do semestre passado com o objetivo de apurar supostas irregularidades em contratos, vendas de ativos e outras práticas de gestão da estatal. Quais foram os principais elementos que motivaram um grande número de parlamentares a apoiar essa iniciativa que foi acolhida pela mesa diretora? Olha, tivemos ao longo dos últimos meses grandes denúncias, um volume muito grande de denúncias através da imprensa estadual de que a CEMIG estava com uma gestão temerária, diante de contratações de serviços, produtos, consultorias sem licitação ao longo dos últimos tempos. E quando as informações passaram a chegar, a Assembleia Legislativa achou por bem, dentre uma boa parte dos parlamentares que assinaram o requerimento para a formalização da CPI, apurar, considerando que a nossa CPI ela vai investigar também a falta de credibilidade e a falta de eficiência que a Companhia Energética de Minas Gerais tem dado a toda a população mineira. Não conseguimos serviços satisfatórios, serviços eficientes, e tudo isso é uma questão de gestão. Nós estamos percebendo aí a empresa se desfazendo de ativos importantes, lucrativos e eficientes, sem nenhum tipo de justificativa, Marco. A experiência que o senhor teve como relator da CPI dos fura-filas da vacinação, que transcorreu também no primeiro semestre e chegou ao documento final, ajuda no desempenho desta nova missão na CPI da CEMIG. Para quem está nos assistindo e às vezes não é muito afeito ao funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, qual a principal diferença entre as funções de presidente que o senhor exerce agora na CPI da CEMIG e a de relator que o senhor foi na CPI dos fura-filas? Bem, o presidente ele comanda o andamento da comissão. Ele marca as reuniões, ele determina as datas, ele pondera e equilibra ali o debate, enfim, traz para dentro do escopo da CPI, não permitindo que o objeto seja desvirtuado, o objeto da investigação seja desvirtuado. Já o relator ele tem por obrigação fazer o apanhado de tudo que está sendo tratado, colocar ao final em um relatório que é a conclusão da CPI, e esse relatório será votado por todos os 7 membros titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa é a diferença. O relator tem uma grande importância, tem fundamental importância para elaborar um relatório conciso, responsável e fiel aos fatos que forem trazidos até a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, Marco. E o trabalho como relator, o senhor acha que ajuda nessa condução que o senhor pretende ter agora? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A experiência que tive enquanto relator da CPI dos fura-filas me deu uma bagagem muito importante. Eu também tenho tido, ao longo desses últimos mandatos, estou no meu 3º mandato, uma experiência que me impõe essa responsabilidade ainda maior de conduzir bem a nossa CPI da CEMIG, pois estamos falando de uma empresa pública, uma empresa dos mineiros e das mineiras, que deve ser pautada pela correção, pela legalidade e, sobretudo, pela eficiência. Afinal, a nossa conta de energia não está barata, Marco. Os lucros da CEMIG estão exorbitantes, são lucros altíssimos. E aí o que nós merecemos, pagando por um serviço caro,
minimamente um retorno de serviços de qualidade eficiente. Quais são as prioridades imediatas nesse estágio inicial da CPI, deputado Cássio, que já aprovou, inclusive, uma série de requerimentos para convocação de ex-dirigentes e atuais da estatal? A CPI recebeu, inicialmente, após requerer à Companhia Energética, a CEMIG, um volume muito grande de cópias dos contratos com empresas que foram feitas sem licitação, uma contratação direta. E agora, nós vamos passar a ouvir pessoas-chaves para entender quais as responsabilidades e a quem imputar essas responsabilidades dessas contratações temerárias, essas contratações que burlaram leis, que são denunciadas como contratações que burlaram leis. E aí nós vamos constatar se houve realmente essas irregularidades, se não, ou então dar os encaminhamentos necessários, né? Trazendo à tona a verdade a toda a população mineira. Como que o senhor recebeu uma suspeita trazida à comissão pelo deputado professor Cleiton de que uma empresa contratada pela CEMIG poderia estar grampeando parlamentares? Olha, Marcos, sinceramente eu quero crer que isso não passe de denúncia falaciosa, mas se comprovarmos, e já estamos em processo aí de apuração, que isso aconteceu, isso é extremamente grave. E aí nós vamos ouvir tanto a companhia quanto o governo também, que é controlador da CEMIG. O governador Romeu Zema e alguns secretários de Estado, deputado Cássio, manifestam desde o início da atual gestão a intenção de privatizar a CEMIG, sob o argumento de que seria uma medida necessária para viabilizar investimentos na melhoria dos serviços. As conclusões da CPI poderão influenciar o debate sobre essa questão? Marco, eu vou além. Eu não digo que a CPI vai influenciar ou não. Eu só digo que é um direito do governador, que foi eleito pela maioria dos votos da população mineira, ter os seus encaminhamentos. Mas não é direito do governador e nem da sua equipe sucatear a empresa enquanto a sua vontade não prevaleça. Se ele deseja vender a CEMIG, ele não pode ir para os microfones da imprensa, dar notícias de que a CEMIG está acabada, de que a CEMIG está sucateada e piorar a prestação de serviço a toda a nossa população. Enquanto a sua vontade, enquanto o convencimento da sua vontade não acontece, ele precisa o quê? Zelar pelo aprimoramento da prestação de serviços da CEMIG. E, infelizmente, isso nós não temos visto ao longo desses 2 anos e meio de mandato do governador Romeu Zema. Infelizmente, a CEMIG vem perdendo ainda mais capacidade de prestar um bom serviço aos cidadãos, cidadãs e empresas que querem investir. É a mesma coisa, Marco. Se eu quero vender um carro, eu não vou anunciar nos classificados que o meu carro está riscado, com o motor quase fundindo, pneus carecas. Infelizmente, é isso que o governador tem feito quando ele anuncia que a CEMIG é uma empresa sucateada, é uma empresa sem capacidade de investimentos. E aí o que acontece? Vai vender a preço de banana, vai vender a um preço muito aquém do que vale realmente. Talvez para beneficiar aí o mercado do setor privado que deseja comprar uma empresa do porte da CEMIG, que é uma empresa invejável aos olhos do país, a preço de banana. Essa precarização deliberada, suposta precarização deliberada, então, é um dos alvos principais aí para o trabalho da CPI. Sem sombra de dúvida, Marco. Uma gestão temerária, uma gestão que não preza pela legalidade nas contratações de serviços, empresas e produtos, ela acarreta, sem sombra de dúvida, prejuízos na prestação de serviço. Aqueles recursos que deveriam estar sendo investidos para boa prestação, para agilização das obras já contratadas pelos clientes, infelizmente não tem acontecido da maneira como deveria. Isso tudo nós vamos apurar na CPI. Objetivamente, deputado Cássio, o governo ainda não encaminhou à Assembleia um projeto de privatização da CEMIG. E a Constituição Mineira prevê um referendo no caso de eventual venda da estatal. Já houve sinalizações de integrantes do Executivo de que gostariam de excluir essa exigência constitucional, o que demandaria o apoio de 48 deputados.
Como líder do maior bloco da casa, o senhor avalia que há clima para aprovar uma PEC nesse sentido? Nenhum. Infelizmente, a relação e a articulação política do governo junto à Assembleia, ela não permite vaticinar de que essa proposta passará na Assembleia. Ultimamente, nós tivemos algumas declarações e manifestações muito infelizes por parte do governador numa rede de rádio da região metropolitana, uma forma muito insensata no trato com os deputados que têm trabalhado. Posso falar por mim, posso falar pelos deputados do bloco Minas São Muitas, o qual eu lidero, de que todos os resultados positivos que esse governo teve até agora teve uma participação fundamental dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E esse referendo ele foi incluído, né, na Constituição Mineira pelo então governador Itamar Franco, né, há mais de 20 anos, em um momento ali chave de discussão do futuro da companhia, né, da CEMIG. Sem dúvida. E nós estamos passando por um momento que é até bom trazer em tela a discussão quanto ao nosso Lago de Furnas. Naquele momento, Itamar Franco estava correto, porque a soberania dos mineiros ela deve prevalecer. E hoje nós temos, por exemplo, o Lago de Furnas, Lago de Peixoto, no nosso Rio Grande, onde temos diversas usinas hidrelétricas gerando e fornecendo energia para todo o país. Hoje nós estamos com os nossos lagos secando. E tudo isso para abastecer uma hidrovia que fica no estado de São Paulo. Então, os nossos produtores, os nossos empresários do ramo turístico estão tendo prejuízos inúmeros, porque, mais uma vez, Minas não está se fazendo ouvir no cenário nacional. Naquele tempo, Itamar Franco fez os valores, fez a prevalência dos interesses e valores mineiros sobressair diante de um cenário nacional. E, neste momento, infelizmente, nós não estamos tendo a mesma sorte quanto à soberania e interesse da população mineira. Deputado Cássio, o primeiro semestre legislativo foi marcado pela votação de vários projetos importantes na Assembleia, entre eles o Recomeça Minas, voltado para amenizar os impactos econômicos da pandemia e estimular a retomada de atividades. Qual foi a importância da escuta efetiva da sociedade promovida durante a tramitação para aprimorar a versão final da proposta? Primeiro, nós tivemos a determinação firme do presidente Agostinho Patrus de fazermos reuniões em todas as regiões do Estado, naquele momento reuniões remotas diante do avanço e da gravidade que a pandemia estava no momento. Ouvimos comerciantes, empresários, profissionais liberais, sociedade civil organizada, e aí sim, diante disso, extraímos as principais reivindicações, demandas e necessidades e incluímos num projeto de lei. Nós conseguimos fazer a síntese da boa representação, que é o parlamentar, que é o deputado. Fazer ouvir a voz da população e trazer para dentro do parlamento uma lei, um projeto de lei que se tornou lei para beneficiar a vontade das pessoas, a vontade dos mineiros e mineiras. E assim a Assembleia conseguiu fazer essa contribuição muito grande, trazendo isenções de impostos diante de alguns pontos de produtos que são essenciais, principalmente para matar a fome das pessoas, trazer o Recomeça Minas, aquele auxílio emergencial mineiro, no valor de R$600, porque constatamos que 1.040.000 famílias em Minas Gerais vivem em situação de extrema pobreza. São aproximadamente 5 milhões de mineiros e mineiras, 25% da população de um estado que é considerado um estado rico, um estado em evolução no nosso país. Isso tudo é lamentável, mas conseguimos dar respostas. E esse benefício que vai ser pago, né, no dia 1º de novembro, conforme uma definição encaminhada pelos deputados. Exatamente. Considerando que o governo federal prorrogou o pagamento do auxílio emergencial federal, não havia sentido nós pagarmos em duplicidade recursos para aquelas famílias poderem sobreviver. Então, dessa forma, nós empurramos o pagamento do auxílio para o final da duração do auxílio federal e aí sim poder dar um fôlego maior para essas famílias que merecem toda a nossa atenção.
Outro projeto de grande repercussão foi o que referendou a destinação de 11 bilhões de reais do acordo de reparação firmado entre a Vale e o governo do Estado pela tragédia de Brumadinho. E houve uma certa tensão, deputado Castro, com o governo em torno da forma de destinar recursos aos municípios. Por que isso ocorreu? A transferência direta, como foi aprovada pelos deputados, e outras mudanças melhoraram as propostas iniciais? Sem sombra de dúvida, Marco. Eu vejo essa ação como uma das ações mais democráticas que a Assembleia Legislativa pôde oferecer à população mineira nos últimos anos. Nós fizemos a emenda assinada por quase totalidade dos parlamentares, levando parte desses 11,4 bilhões para as cidades, para os municípios mineiros. É claro, depois de resguardar de que Brumadinho e o entorno já estivesse devidamente contemplado, porque o maior prejuízo se deu no entorno e na cidade de Brumadinho, daquele crime que aconteceu praticado pela Vale. Diante disso, depois de salvaguardado de que Brumadinho e o entorno estavam garantidos a sua reparação e a sua reconstrução, nós levamos até os municípios mineiros essa possibilidade, e agora uma realidade, de que receberão 1,5 bilhão para todos os 853 municípios em faixas populacionais. Os recursos sendo distribuídos de acordo com as faixas populacionais. É uma forma que a gente tem de melhorar a vida das pessoas lá na ponta, dentre as prioridades que cada município possui. Se o município precisa de um aparelho de raio-x, ele vai ter condições de comprar. Se o município precisa de um calçamento de vias que estão em terra, levando poeira para as famílias, vai ter capacidade de fazer. Se precisa de um caminhão coletor de lixo, também vai ter capacidade de fazer. Então, tudo isso foi a Assembleia Legislativa pensando no melhor. E se me permite prolongar um pouquinho, Marco, a forma de transferência especial é uma forma desburocratizada. E era para o governo do Estado estar incentivando, aplaudindo e defendendo essa forma de repasse, pois eles defendem a desburocratização do poder público. E, contrário a isso, o que eles defenderam foi a forma de convênios. Convênio é a forma arcaica, atrasada, burocrática e ineficiente de poder atender os municípios, mas prevaleceu a vontade da Assembleia. No meio político, há quem diga, deputado Castro, que a mudança de tom do governador em declarações recentes sobre o Legislativo se deve a um clima de antecipação das disputas eleitorais de 2022. Na condição de membro do Colégio de Líderes, como que o senhor projeta essa relação entre os poderes até lá? O diálogo com a Secretaria de Governo, responsável pela interlocução do Executivo com a Casa, tem sido bom? Em que pode ser aprimorado? Olha, nas tratativas quanto a esse acordo da Vale, a interlocução foi péssima. Aconteceu, respeitosa, porém completamente ineficiente. O que foi acertado em mesa não foi cumprido depois que dela se levantaram. Então, infelizmente, essa interlocução política, o negacionismo da política, a acusação, conforme o governador, de forma até leviana, deu a entrevista a uma rádio da região metropolitana, conforme eu disse anteriormente, elas trazem uma inquietude e uma ineficiência nessa relação política. Nós somos funcionários públicos a serviço da população. A eleição só acontecerá daqui a 1 ano e 3 meses, praticamente. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de trazer o embate político-eleitoral para o momento e levar prejuízos para a população mineira. Nós temos por obrigação levar até o último momento, até o momento possível, que é o último dia do nosso mandato, uma relação de responsabilidade, independente se o governador é da cor partidária A, B, C, se a Assembleia possui maioria oposicionista, governista, independente, enfim, nós temos que levar em conta aquilo que é bom para a população mineira. Isso talvez seja a nova política que é pregada. A nova política é essa, a boa política da responsabilidade e da consciência de que somos servidores públicos prestando serviço à nossa comunidade. Deputado Cássio Soares, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar e boa sorte ao senhor na condução dos trabalhos da CPI da CEMIG, que transcorrerá ao longo deste semestre na Assembleia. Eu quem agradeço, Marco, mais uma vez a possibilidade de poder falar no Visão Parlamentar
e reafirmar aqui o meu compromisso com toda a população mineira, que estamos aqui para servi-los, e servi-los bem, com responsabilidade e eficiência, sobretudo. Essa eficiência traz melhoria de vida para toda a nossa população, seja na saúde, na educação de qualidade, na infraestrutura, nas melhorias das nossas estradas, e é esse o nosso papel que vamos cumprir até o último dia de mandato. Esse foi o Visão Parlamentar com o deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas São Muitas e presidente da CPI da CEMIG. Falamos sobre as perspectivas de trabalho do colegiado instalado para apurar supostas irregularidades na contratação de serviços e na alienação de ativos pela estatal. E ainda dos principais projetos aprovados pela Assembleia no primeiro semestre. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.